Muito bem. E o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que novas reformas da Previdência devem ser feitas. Em entrevista à Exame, Ceron mencionou o envelhecimento da população, que é um fato, a redução do número de famílias e a consequente queda na contribuição. Nas palavras do secretário, é inevitável passar por reforma da Previdência no futuro. Segundo ele, o país enfrenta uma batalha importantíssima sobre reforma tributária. Ceron ainda afirmou que o foco do governo atual foi a reforma tributária e que depois outro governo vai ter que se debruçar de novo sobre a Previdência. João Belutti, primeiro ele começa falando como um economista. Quer dizer, se você não fizer a reforma da Previdência, o valor que as pessoas contribuem não vai conseguir cobrir, já não cobre há muito tempo, aquilo que tem que ser pago àqueles que não mais produzem e são sustentados porque conseguiram o direito à aposentadoria por aqueles que continuam produzindo. Então, existe uma coisa que chama cálculo atuarial. Mas aí, no final, ele salva o cargo dele, dizendo, mas isso aí vai ser feito por outro governo, não pelo nosso. Como é que você vê esta dicotomia? É mais uma ação em que você constata o que está acontecendo só para não ser responsabilizado, mas diz, mas fique tranquilo, presidente, não somos nós que vamos fazer o que é necessário. Pois é, Capês, isso evidencia muito a mistura, né, da técnica, né, do quadro técnico com o quadro político, que esses quadros são mistos, né? Você tem que atuar tanto politicamente quanto tecnicamente. Na parte técnica, você tem que dar aquela maquiagem para o seu chefe, né, no caso que é o governo Lula atual. E é evidente que até pela dinâmica social, a mudança com menos jovens e mais pessoas mais velhas, que as reformas da Previdência elas sempre vêm atrasadas e para enxugar gelo. E nessas reformas da Previdência é onde a gente observa o corporativismo assim muito forte das classes, né? Você tem diversas categorias que são altamente beneficiadas na Previdência e outras que é o grosso da população, o trabalhador comum, altamente prejudicado com valores muito menores e maior tempo de contribuição, inclusive. Agora, o INSS, ele surgiu, né, todo esse estado de bem social com um discurso muito bonito, mensalmente você deposita aqui a sua poupancinha, né, tira do seu salário, o governo vai cuidar muito bem para você, depois no futuro eu te dou, e logo no começo isso já foi desfeito, já começou a pagar os anteriores, hoje você paga, não fica lá guardado, já vai para pagar quem tá recebendo. Então ele é uma bola de neve eterna e certamente terão novas reformas. E quando o governo Bolsonaro entrou, foi um grande alvoroço fazer a reforma da Previdência, quando, na minha visão, deveriam ter feito outras reformas estruturais, que não a Previdência, que rapidamente foi enxugada, mas nesse termo reforma da Previdência, na minha visão, assim, Capês, é onde o corporativismo impera maior, aí cada categoria puxa o pirão para o seu lado. Pois é. O Guilherme Mendes, a questão da Previdência Social é um problema que eu venho desde a década de 70, já começou a acumular o déficit da Previdência. E parece que é um problema que os governos não querem enfrentar. São Paulo fez aqui, no governo Serra, a reforma da Previdência dos servidores públicos. Carreiras como Ministério Público e Magistratura, que tinham a aposentadoria com vencimentos integrais, e esse era um fator que atraía muito candidatos para essas carreiras, porque no começo você recebe relativamente bem, mas com o tempo os grandes advogados recebem muito mais. Então a aposentadoria por tempo integral era uma garantia. Também não existe mais. Hoje é contribuição previdenciária. Mesmo assim, nós precisamos rever essa questão da aposentadoria. Como você vê isso e sendo uma medida antipática, eu vi o presidente Lula, quando no governo Bolsonaro começou a fazer reformas da Previdência, dizer, não acho justo tirar dinheiro dos aposentados. Mas se ninguém quiser ceder absolutamente nada, como é que vai ficar a situação? Qual a sua opinião entre a realidade econômica e o discurso político? Capês, o João colocou um ponto muito importante, que é o problema da bola de neve e das sucessivas reformas. Quem hoje está começando a sua vida profissional ou está no meio não faz a mínima ideia de como vai ser a regra quando ela chegar perto do momento da sua aposentadoria. Em particular, o que me preocupa é a nova configuração das atividades econômicas, né, laborais, as novas formas de trabalho. Hoje, muitas das pessoas sequer contribuem para o sistema de previdência, seja ele privado ou seja o público.
essa questão da pejotização, das falsas empresas, que não são empresas, nada mais são do que formas de burlar o fisco para não pagar impostos, afastam essas pessoas da contribuição forçada, não é, como o João bem colocou, para guardar o dinheiro para sua previdência, sua vida futura. E também, por outro lado, a uberização da economia, com as atividades sendo feitas por tarefas, também afasta essa preocupação com o futuro. Eu, de verdade, não sei o que vai acontecer com essas novas gerações, daquelas pessoas que estão entrando no mercado e não apresentam qualquer tipo de preocupação com o seu futuro. Não fazem reservas, não contratam previdência privada e também não colaboram para a previdência pública. Acho que essa é uma questão social que deve requerer muito estudo e muito aprofundamento, porque pode ser um drama social muito grave. As pessoas não contam que elas podem adoecer, que elas podem precisar de auxílio em determinados momentos da sua vida, seja por desemprego, seja por doença, e sobretudo, que elas vão chegar numa idade em que elas não vão ter mesmo a produtividade. Elas precisam, de fato, pensar nisso. E me parece que esse ponto central passa à margem do problema da Previdência do Brasil. O que se diz sempre as mesmas saídas, né? Aumenta a contribuição, aumenta a idade. Aumenta a contribuição, aumenta a idade, e essa conta já não vem fechando. Acho que, de fato, o Brasil deveria fazer um grande consenso, discutir institutos de previdências privados, as previdências estaduais e municipais, aí falando de servidores públicos, e a previdência geral, né, social, nacional, tem que sentar e discutir, porque esse modelo, como o João bem falou, é uma bola de neve e vai estourar a qualquer momento. Espero que não estoure quando chegar na hora da sua aposentadoria, não é? Pois é, mas é o que eu falo, né? Você precisa combater a causa para não combater o efeito, porque não tem milagre, né?